Olá, no vídeo de hoje nós vamos resolver o exercício de número 22. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: escreva um programa que leia o ano de nascimento de um rapaz e mostre a sua situação em relação ao alistamento militar. Se tiver antes dos 18 anos, mostre em quantos anos faltam para o alistamento. Se já tiver depois dos 18 anos, mostre quantos anos já se passaram do alistamento. Esse é um problema bem legal, então vamos ao visual aqui. Eu vou começar renomeando meu algoritmo para algoritmo 021. A função dele vai ser situação de alistamento militar. O autor sou eu. Seção de declarações eu não vou utilizar. Então vamos ao início do algoritmo. Eu vou começar tentando descobrir qual a idade do usuário. Para isso eu vou precisar perguntar qual o ano de nascimento dele para eu fazer o cálculo. Então vamos utilizar o escreva e eu vou dizer o seguinte: qual é o seu ano de nascimento? E eu vou armazenar isso dentro da variável nascimento. E a partir dessa variável eu consigo calcular a idade dele, como já vimos em outro exercício. A idade é igual ao ano atual menos o ano de nascimento. Então eu criei uma variável ali de idade. Agora nós precisamos criar uma condição. Então vamos lá. Se a idade dessa pessoa for maior do que 18 anos, então eu quero que ele execute um determinado código, que no caso é o seguinte: eu vou colocar aqui, ó, escreva já se passaram x, né, que vai ser anos, x anos da idade de alistar. Esse x aqui, eu vou precisar calcular ele. Então, eu vou criar uma variável antes aqui, que eu vou chamar de alistamento. Essa variável vai ser a idade dele menos 18. Por quê? Digamos que a pessoa tenha 19 anos. Então, vai ser 19 menos 1. Ou seja, 1 ano aqui, certo? Ou seja, já se passaram 1 ano da idade de alistar. Então, esse x aqui é o ano de alistamento, né? Quantos anos já passou ou quantos anos faltam para essa pessoa se alistar. Então, vamos substituir aqui por alistamento. Se isso daqui não for verdade, ou seja, se a idade dele não for maior do que 18 anos, eu quero que ele execute outro código. Então, se eu vou criar uma outra estrutura se dentro do se, é uma condição composta, que a gente chama, tá? Agora, se a idade dele for menor do que 18, então eu quero que ele faça outra coisa. Eu vou criar uma variável, na verdade, eu vou copiar esse código aqui, Ctrl C, e vou colar ele aqui. Mas eu vou substituir essa primeira frase. Em vez de colocar já se passaram, eu vou colocar faltam, porque aqui ele tem menos de 18 anos, certo? E essa variável de alistamento vai ser a mesma coisa. Então vai ser alistamento recebe 18 menos idade. Perceba que aqui foi idade menos 18. Por quê? Porque eu sei que a idade dele aqui vai ser pelo menos igual a 18, certo? Então, vai ser mais do que 18, vai ser 19. Então, por exemplo, o mínimo que pode ser é 19, certo? Se for 19 menos 18, vai dar 1. Então, o que vai dar um valor positivo. Já se passaram 1 ano da idade de alistar. Já nesse caso aqui, que a idade dele vai ser menos de 18, eu tenho que passar a idade para depois, para não dar um número negativo. Então, vai ser 18, digamos que a idade é 17, 18 menos 17 vai dar 1. Então, faltam 1 ano da idade de alistar. Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses,
para não gerar confusão, caso seja né? Faltam 1 ano da idade de alistar, não. Faltam 1 ano e aqui o S é meio que opcional. Então, depois disso, eu vou precisar novamente aqui. Vamos melhorar essa indentação aqui. E aqui eu vou criar mais um senão. E vou criar de novo mais um se aqui dentro. Perceba que é uma estrutura condicional com várias condições, né? Então, se tem mais de 18, você vai fazer, se tem mais de 18, você vai fazer isso. Se tem menos de 18, você vai fazer isso. Se não, se tiver igual a 18, você vai fazer outra coisa, certo? Então, se a idade da pessoa for igual a 18, então você vai executar um outro código, que vai ser escreva, você deve se alistar este ano, certo? Se a pessoa está com 18 anos, essa mensagem será exibida. Você deve se alistar esse ano, porque ele está no ano do alistamento. Depois de tudo isso, eu vou colocar o fim se. Esse fim se refere a esse se. Agora eu tenho que colocar um outro fim se em relação a esse se e depois um outro fim se em relação a esse se. Agora em relação a esse daqui, vou colocar ele aqui, ó. Fim se. E agora o lado de cima, fim se. Então, todos os sis estão fechados. Deixa eu ver, acho que esse daqui é um pouquinho mais para cá. Isso, agora tá certo. Esse para esse para esse e esse para esse. Ótimo. E agora, nós só precisamos declarar as nossas variáveis. O programa já está completo. Vou até abaixar aqui um pouco, que esse ficou um pouco grande. E vamos declarar as variáveis. As variáveis serão todas do tipo inteiro. Então, nascimento, que é um ano de nascimento, né? É um valor inteiro. O alistamento também vai ser um valor inteiro. E a idade dele também vai ser do tipo inteiro. Então, todos do tipo inteiro. Tudo certo? Vamos executar o programa pressionando F9. Qual a idade de nascimento? 1998. Já se passaram 7 anos da idade de alistar. Então, já se passaram 7 anos. Agora, vamos testar uma pessoa que nasceu em 2010. Faltam 5 anos da idade de alistar. Ele caiu nessa condição aqui, né? Porque ele tem menos de 18 anos. Aqui até mostra, tá vendo? A idade dele é 13 anos. Então, faltam 5 anos para ele se alistar. E agora, vamos colocar uma pessoa que nasceu em 2005. Você deve se alistar este ano, porque quem nasceu em 2005, no ano de 2023, vai completar 18 anos. Portanto, deve se alistar neste ano. Então é isso. Mais um algoritmo resolvido e te vejo no próximo vídeo.